paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos falar sobre a lição de número 3, 19 de abril de 2026. O título da nossa lição é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o irmão Ricardo. Pode Senhor, professores e professoras. Isso. Irmão Ricardo, eu pedi para fazer a oração para a gente dar continuidade nos comentários. Oremos então. Senhor Deus nosso Pai, somos mais uma vez aqui reunidos e agradecidos também por mais uma oportunidade de irmos falar da sua santa palavra nessa lição 3. Nos guia, nos consola, nos dá entendimento da sua palavra. Ajude cada professor que essas palavras possam ser para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Lê também para nós, irmão Ricardo, textuário, a verdade prática. Vamos lá. Textuário: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16, versículo 2. A verdade prática: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Perfeito. Aí nós temos aqui a leitura diária, a leitura bíblica em classe dessa semana, que se encontra em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 16, do costume nós não vamos ler aqui. E no plano de aula eu quero destacar apenas os objetivos, que diz assim: objetivo 1, apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. 2. Explicar as consequências de agir por conta própria. 3. Encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Certo? Irmão Ricardo, eu queria que eu fizesse aí um pequeno comentário de introdução para a gente entrar na lição propriamente dita. Vamos lá. Continua a história da lição 1 e da lição 2, né, professores? Então, aqui a gente vai se aprofundar mais nessa história. Só toma cuidado para na sala, né, Mancha, não ficar um contador de histórias, né? Senão você vai ficar só contando histórias e a gente não tira verdades, a gente precisa tirar algumas verdades para a nossa edificação. Porque tem muita gente que acha que o que aconteceu com Abraão e Sara só aconteceu ali, né? Aquela frase, só acontece com o outro, nunca com a gente, né? E na verdade tudo que aconteceu ali com Abraão e Sara são mensagens, né? Foram registradas, né? O profeta teve essa coisa de registrar isso, o historiador registrou e ficou para o nosso conhecimento, para nós termos aí a capacidade de não repetir os mesmos erros que eles repetiram, mas isso nunca vai acabar, sempre vai ter alguém repetindo os mesmos erros, mas isso foi para nós ficarmos, ensino, né? Para o nosso ensino. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e a sua esposa também já era bem idosa. Era até improvável, se a gente colocar na ideia de hoje, mesmo com a ciência avançada, até hoje isso é impossível, mas é impossível por causa da idade. Ele já era de uma idade muito avançada. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. A gente vai comentar mais profundo sobre isso, né? E o que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou de levar pela impaciência da sua esposa. Tem uma frase, mas que é muito interessante, que é assim: está hoje em nós, né? Vamos tirar para os dias atuais, que a gente precisa ler uma lição dessa e tirar para os dias atuais. Exato. Hoje está sobrando impaciência e faltando paciência. Então hoje está sobrando raiva, ódio, ira e faltando amor, entendeu? Então são coisas que a gente precisa tirar, né, para as nossas vidas nos dias atuais. Perfeito. Entrando aqui no ponto 1, irmãos, que é o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Temos o item 1, plano para ajudar a Deus. O item 2, Abrão aceita o plano de Sarai. E 3, Agar zomba de Sarai. Nesse primeiro item aqui, que é o plano para ajudar a Deus, a gente vê já o enredo, né? A problemática da história de Abraão, que é a falta de um filho. Abraão
para que a promessa de Deus continuasse na vida de Abraão ou de Abrão e fizesse sentido, ele precisava ter um filho. E esse filho não vinha. Então, alguns pontos importantes que a gente precisa colocar aqui para a gente poder discutir e chegar numa conclusão é o seguinte. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos e Sara, por ser 10 anos mais nova, tinha 65. Agora ele está 10 anos depois que ele chegou em Canaã, ele se encontra com 85 anos e Sara com 75. Então, o irmão Ricardo, na introdução, já abriu um precedente aqui, já falou um pouquinho que até hoje, com raríssimas exceções, aí, com alguma coisinha, mas de uma forma geral, em termos genéticos, naturais, mesmo com alguma ajuda, é impossível que haja uma mulher aos 75 anos fique grávida de uma forma natural. E para Abraão, essa situação foi algo que foi pesando com o tempo. Esse primeiro ponto, no capítulo 15, ele traz aqui uma parte do capítulo 15 de Gênesis, que vai mostrar um diálogo de Abraão com Deus, na época ainda Abrão com Deus, e que ele vai falar, olha, o Senhor me prometeu uma descendência, mas agora o meu herdeiro é Eliezer, o Damasceno, porque ele nasceu na minha casa, então alguém que nasceu na minha casa vai herdar a minha herança. E aí Deus falou, não, alguém nascido de você, Abraão, vai ser o descendente. Isso aqui é um ponto importante, por quê? Até esse momento, nas palavras ou nas conversas de Abrão com Deus, o nome de Sarai não é tocado. Não se fala que vai ter um filho de Sarai. Era subentendido porque a única mulher que Abrão tinha era Sarai. Então se esperava um filho dela. Mas não tinha uma palavra de Deus, algo específico até esse momento, dizendo, olha, o seu filho vai vir de Sarai. E uma outra coisa importante que eu já quero colocar aqui, é que Sarai, ao planejar ter um filho através da sua serva, da sua escrava, ela não está criando uma ideia mirabolante. Ela não está criando algo inovador. Ela está simplesmente fazendo algo que é costume da época. Então eu queria destacar isso, porque ela não está fazendo algo que, para a cultura da época, era errado. Na verdade, Abrão e Sarai, eles já estavam vivendo algo que era um pouquinho contra a sua cultura. Porque a cultura da época, ele já deveria ter tido filhos através da sua escrava. Então Abraão já estava vivendo algo meio estranho, que mostra um pouquinho qual era a fé dele. Mas Sarai, esse peso do tempo, esse peso da idade, ela falou, olha, eu preciso de alguma forma ajudar. Eu não vou falar que ela tentou ajudar Deus, mas a visão daquela época era muito assim. E ela diz isso, né? Deus me impediu de ter filhos e até hoje eu não tenho. Então nós vamos resolver esse problema. Você tem relações com a minha serva, que era normal, né? Você passa a ter relações com a minha serva, o filho que tiver é meu filho, seu filho, e ele vai ser cumpridor da promessa. E aí, diante desse plano, que demonstra um pouquinho da impaciência dos dois, vem aí se Abraão aceita ou não o plano, irmão Ricardo. Que honra. Aí é que tá, né? A mulher teve um plano, o plano surgiu da mente dela, todo plano não surge do papel. O papel, ele vem depois. Todo plano, se você for perguntar para qualquer cineasta, ou escritor até de um livro, surge primeiro da mente. Da mente ele consegue passar para os dedos, naquele tempo era, alguns tempos atrás, né? Não é só naquele tempo, nós falava da datilografia, colocava lá na máquina de escrever, hoje são os computadores, né, tal. Mas sai da mente ele passa para os dedos, do dedo ou ele escreve ou ele vai para o computador, como no caso hoje. Então naquela vez surgiu na mente dela, ela viu algo, você está falando, ela viu algo de outros. Bom, se os outros fazem, por que eu não posso fazer? Vou fazer.
Se vai colar no meu, se ele vai aceitar, não sei, porque o não ela já tinha. Com certeza o não ela já tinha. Eu acho que foi até surpreendente da parte dele aceitar assim, né? Aparentemente, né? Dá a impressão que foi rápido, né? E é interessante. Mas aí a gente começa a tirar, irmão Alexandre, daqui algumas verdades, né? A gente começa a tirar algumas coisas. O plano de Deus não era com Ismael, o plano de Deus era com Isaac. Não vem falar também que foi um acidente, que Deus não sabia, porque Deus sabia. Ninguém pega, Deus sabe que, tem aquela frase, Deus sabe que vai sair no jornal de segunda-feira e tal. Deus sabe tudo, então ele já sabia que ali ia acontecer, mas não era o plano de Deus. Exato. O plano de Deus era Isaac. E no plano dela, ela começou a olhar, eu estou avançada de idade, mas peraí, eu preciso... você falou um pouquinho, né? A gente não gosta muito dessa frase de ajudar Deus, mas peraí, eu acho que eu posso dar uma, né? Eu acho que eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver o problema, mas não do jeito que Deus quer, eu vou resolver o problema do jeito que eu quero. E dá a impressão que ela resolveu o mesmo problema, só que Deus não queria, né? O plano de Deus era outro. Olha só, eu até notei aqui, professor, isso aqui é para professor, tá? É verdade que na realização dos planos de Deus, precisamos fazer a parte que nos cabe. Precisamos fazer as partes que nos cabe, vírgula. Mas algumas vezes exageramos. Frase interessante, né? Precisamos fazer a nossa parte, sim, mas onde nós pecamos, irmão Alexandre, de professores? Onde exageramos. Fazemos coisas que, mas não precisa. Sabe aquelas coisas que às vezes nós falamos ou fazemos que alguém fala assim, irmão, isso foi desnecessário, irmão. Já viu alguém chamando a atenção de um obreiro num culto e falando assim, irmão, isso que você fez, essa posição que você tomou, foi desnecessário. Ele não foi nem falar, hein? Foi uma coisa que ele fez. Isso foi desnecessário. Então tem muitas coisas, irmão, que é desnecessário. Não é preciso. Nem tudo você se fala assim, abertamente. Há tempo de falar, há tempo de deixar de falar. Então a pessoa tem que ter essa inteligência. Então, a parte que nos cabe, mas algumas vezes exageramos. Sara tenta ajudar Deus. É uma frase que o ajudar está entre dois parênteses. Abre entre os dois parênteses. Ela tenta ajudar Deus. Abre duas aspas. Obrigado, Luciano. Vou ajudar Deus para que o plano de Deus dê certo. Se eu ajudar Deus, o plano de Deus vai dar certo, está tudo certo. Mas não era essa não era a ideia de Deus. O plano de Deus era outra. Essa não foi a ideia. Assim Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Vindo um filho, estava tudo resolvido, tá legal, né? A gente cria ele nos mandamentos do Senhor tal, e está tudo certo, está tudo resolvido o problema, mas não foi bem assim que aconteceu. E é engraçado que esse filho aqui, Alexandre, até hoje tem um problema aqui, né? Surgiu ali, você pode ver, Alexandre, que às vezes o problema nasce de uma coisa bem pequena. Aí é que tá. Alguém fala, nossa, irmão, nós estamos com um problemão. Não, irmão, é que você não chegou lá atrás, o problema já começou lá atrás. É que você que não enxergou. Quando você passou a enxergar, o problema já tinha virado gigante. Mas se você tivesse olhado lá atrás, lá no comecinho, aí o pastor até vai conversar com alguém e falar, irmão, como é que começou esse problema? Pastor, foi uma conversa que eu tive, uma troca de olhar, uma frase que eu mandei no WhatsApp, começou lá, aí surgiu aquele problema, mas quando vai fazer para investigar, começou lá atrás. Olha só, aí você olhando para Abraão, agora a gente olhando para o lado de Abraão, até eu tenho um comentarista que ele fala aqui, que eu até notei aqui, a fé parece ter hibernado. Parece que a fé dele hibernou ali na hora, porque ele poderia, Alexandre, até vai comentar mais algumas coisas, a gente vai comentar mais algumas coisas, você tem mais coisas para comentar. Ele poderia ter falado assim, vamos orar, né? Não, calma, esposa, vamos... Porque às vezes, não vou te falar, irmão Alexandre, assim, que toda mulher está errada. Se nós professores não vamos assistir nem mais a nossa live, né? Não vou falar, mas maioria, 99%, às vezes a mulher enxerga algo, quero que os irmãos entendam, às vezes a nossa esposa, ou as mulheres, as irmãs enxergam algo que às vezes os homens não enxergam. Aí ela dá um toque, olha, eu vi uma coisa, estava na reunião, eu vi uma coisa que eu acho que você não viu. O que você viu? Eu vi tal coisa, mas eu não vi por esse lado. Aí você começa a meditar naquilo, e às vezes, irmão, dá certo. Porque às vezes ela tem... dizer que a maioria das vezes, né? Sim, mas às vezes tem coisa que ela fala, mas aqui nesse caso, Abraão, olha, o que Abraão deveria ter feito? Eu deveria ter aconselhado ela, olha, vamos esperar mais um pouco, né? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus falou que tinha uma promessa. Não, ele foi lá e pá, já não se sabe quanto tempo, né? Quanto tempo, você falou, não sabe quanto tempo foi, mas ele já foi lá aceitando e deu o que deu, né? Ele aceita o plano de Sara, e aí uma coisa que eu queria destacar bem é essa questão de que
ela fez algo que era comum da época. E aí, mostrando um pouquinho o que o irmão falou, que os problemas grandes, mas às vezes começou pequeno, o que eu queria destacar para os irmãos é que Deus, às vezes, ele tem promessas para nós. E essas promessas, às vezes, exigem de nós paciência em relação ao tempo, exige de nós um comportamento diferente, exige alguma coisa a mais que foge da nossa direção. O ponto é que, para cada situação, e aí vai ser um pouco individual, sempre tem algo que se costumam fazer. Né? Nesse caso aqui, era costume a mulher pegar uma escrava dela e fazer com que ela tenha filhos para ela. Se nós pegarmos uma passagem que é parecida com essa, foi a de Jacó. Então, se a gente for lá em Gênesis 29, eu não vou ler aqui, mas em Gênesis 29, 32 a 35, depois do capítulo 30, do 1 ao 26, os irmãos vão ver, as irmãs vão ver uma disputa entre Raquel e Leia. E quando Raquel vê que Leia está tendo filhos e ela não pode ter, ela faz exatamente igual. Ela pega a sua serva, dá essa serva como concubina para Jacó, e ela começa a ter filhos. E ela agradece a Deus pelos filhos que ela vai tendo através da serva. Depois Leia vê que ela também parou de gerar e que a irmã estava tendo filhos através da escrava, ela fez a mesma coisa. Então era um costume da época. Só que no caso específico de Abraão, Deus queria trazer um filho de Abraão e de Abrão e de Sarai. E eles, nesse momento, como foi o conceito dessa palavra da fé ter hibernado, porque nesse momento eles esqueceram, parece que eles esqueceram um pouquinho desse propósito e tentaram ajudar a Deus. E acho que é algo que nós precisamos conversar com nossos alunos aqui nessa parte mais prática, é o seguinte: o que Deus tem nos prometido? Ou quais são as promessas que eu tenho? E qual é o comportamento que eu tenho que ter? Então, vou dar um exemplo assim, bem simples, né? Tem pessoas, Deus me prometeu uma casa, aí ele olha a situação dele e fala, nossa, como é que eu vou conseguir essa casa? Porque o emprego está assim, o negócio está assim. E aí ele entra num desespero e busca a todos os meios e modos a comprar aquela casa e se investe em dívida e tal, e vai tirando para... E esquece que se há uma promessa divina, ele talvez tenha a sua parte a fazer, mas até que ponto? Então é importante nós começarmos a pensar o seguinte: essa situação de Abrão, ele deveria ter levado a Deus. Eu queria falar isso mais para frente, mas eu vou até adiantar. Aqui, Abrão não conseguiu esperar orar a Deus. Parece que era algo tão fácil para ele e tão claro que aquilo era algo possível, que ele decide não orar a Deus. Quando Sara, lá na frente, talvez a gente vai falar disso ainda, Sara vira e fala assim, despede a Agar e o filho dela, porque eles não vão reinar, não vão herdar com meu filho. É só meu filho que vai herdar. Aí Abraão consulta Deus. Agora Abraão vai lá consultar Deus, porque agora está tirando algo dele, está dando, né? Porque por mais que ele não seja o filho da promessa, era filho. Ele cresceu, ele viu o menino crescer. Ele tinha algo daquele menino porque foi o seu primogênito. E agora ele fala, mas eu não posso pegar meu filho e largar ele aí. Eu vou orar a Deus. Aí Deus falou, não, agora a Sara está certa, pode enviar. Mas nesse primeiro ponto, pelo menos não temos no relato bíblico essa informação de que ele foi orar a Deus. Então isso aqui é extremamente importante nós conversarmos. Quais são as possibilidades? Dentre essas possibilidades, é o que Deus quer que a gente faça? Não é isso, irmão Ricardo? Sim. Não sei se o irmão quer comentar. O interessante, irmão Alexandre, que quando o problema está muito grande, é mais difícil de resolver. É isso que nós estamos querendo dizer. Não é que não vai existir problemas, os problemas virão. Exato. Enquanto você estiver aqui na Terra, só existe uma forma, a gente estudou a lição uns trimestres atrás. Só existe uma forma de você fugir dos problemas, não tem problema. Morrendo, não tem outro jeito. E que alguém quer? Ninguém quer. Então, o que acontece? É mais fácil, eu até faço uma pergunta, uma reflexão para nós professores, é mais fácil resolver o problema quando ele está grandão
Vou falar assim uma forma portuguesa para entender. Ou quando ele está pequenininho, é uma flexão. Qual é mais fácil, grandão ou pequenininho? Aí que tá. O problema aqui ainda estava pequenininho, estava começando. Não tinha nem começado ainda. Não tinha nem começado ainda. Outra coisa interessante aqui, que para deixar bem claro, senão as professoras irmãs vão bater em mim, né? A culpa não é só da Sara nesse erro. Que alguém vai jogar pedra quem? Ah, vai jogar pedra em Sara. Não, senhor. Tem uma frase que ela é bem clara. Quando um não quer, dois não brigam. Então não venha falar para mim que a culpa foi só de Sara, que não foi. Porque ele aceitou, Sara jogou, ele aceitou. É igual Adão e Eva. Você pode ver que os 3 foram julgados. Então quando Adão, não, você comeu, eu não vou comer não. Mas ele foi lá e comeu também. Deus conversou com os 3. Então os 3 foram ter uma conversa com os 3. Então, outra coisa, Abraão não censurou a atitude de Sara, ele devia ter censurado. Sabe, nós somos da promessa. Né? Devia ter conversado. Aí você vai lá, irmão, para não ficar só na nossa lição, 1 Coríntios, deixa eu ver se eu pego aqui, capítulo 1, versículo 9. Quer ver? 1 e o 9 fala assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o nome já está dizendo, fiel é Deus. Deus é fiel. É igual você falou, se Deus prometeu uma casa para você, o problema é que demora, né? E a gente não tem paciência, né? Eu falei, está sobrando de paciência. A pessoa não tem paciência, mas eu quero para onde, mas às vezes não é para onde, você vai ter que trabalhar muito. Tem um negócio no YouTube que os caras mostram assim, tinha um camarada ajoelhado e falou, ô senhor, me dá um carro, me dá uma casa, aí disse que aí aparece uma mão, você já viu isso aí? Aí aparece uma mão na luz e fala assim, vai trabalhar, rapaz. Mas é engraçado, né? É uma coisa muito interessante. E aí, juntando essa parte aqui de promessa e tal, o auxílio teológico, acho que é importante os irmãos pararem um pouquinho para ler e tomar cuidado, e acho que vai entrar junto nessa explicação. Irmãos, a lição ela é um pouco histórica e tem essa questão da decisão entre Abraão e Sara, o que foi. Então, acho que os irmãos e as irmãs podem dividir a aula de vocês, talvez eu vou falar assim, né, investir um pouco mais de tempo nesse ponto 1 e 2, porque os demais pontos eles vão ser mais objetivos, eles podem ser mais objetivos. É claro que a irmã vai decidir como dividir melhor a sua aula, mas aqui é um conselho. Então veja bem, ele dá uma ideia, é o seguinte: quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando os textos que falam de promessas que eu posso tomar aquela promessa para mim ou não. E aí ele deu exemplo aqui de Gênesis 12, 2, da promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, de uma multidão, de várias nações. Essa promessa só foi feita a Abraão. Ninguém mais pode tomar essa promessa para si e falar, olha, Deus vai me fazer uma grande nação porque ele prometeu isso lá para Abraão. Não, isso foi para Abraão. Então, ele até diz o seguinte: quando eu interpreto a Bíblia e pego as promessas da forma correta, eu não vou me decepcionar com a Bíblia ou com Deus. Agora, quando eu faço isso, eu me decepciono. Mas a decepção não é porque Deus não fez, mas é porque eu não compreendi a promessa de uma forma correta. Uma promessa que nós usamos muito é aquela que Paulo falou ao carcereiro. Vai lá, olha, vai ser salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquela promessa que Paulo fez foi específica para aquele homem. A gente, de uma forma de expressão, o nosso desejo, na hora da pregação, a gente pode falar isso para qualquer pessoa. Mas precisa estar muito claro para nós que aquela promessa, Deus não prometeu salvar a minha família por completo. Existe um trabalho que nós temos que fazer, evangelizar, visitar, depende do que a pessoa quer ou não. Então, tem um contexto que eu não posso pegar uma promessa só porque era uma promessa e abranger. E essa lição está mostrando isso. Porque diante da promessa, o meu comportamento vai me trazer o problema. No caso de Abraão aqui, a promessa, o problema começou quando Agar viu que que ela tinha engravidado, que ela tinha agora gerado, né? Então agora Agar passa a zombar de Sarai. O que de primeiro momento era simplesmente uma honra, se sentiu honrada pela sua senhora. Esses são sentimentos que nós entendemos que havia naquela época, e o próprio comentarista coloca. Ela agora passa a ter um olhar altivo em relação à sua senhora.
ela diz, não, agora eu é que sou a mãe do filho do Senhor aqui, não é mais ela. Então ela começou a olhar de forma altiva. E aí começou todo o problema. E esse problema a gente passa a discutir agora nesse item 2, no ponto 2, né? As consequências de agir por conta própria. Aí nós temos aqui conflito familiar, a fuga de Agar e Deus entra em ação. Irmão Ricardo, eu queria que o irmão já começasse falando desse primeiro ponto aqui. Interessante. O interessante, eu não sei como é que hoje funciona, e nem sei se isso existe, pode ser que existe, né? É aquela tal de barriga de aluguel, né? E há uns comentaristas que falam que quando a mulher está gestante, que são 9 meses naturalmente falando, né? Diz que ela cria um amor tão grande, mesmo alguém oferecendo para ela, você me empresta sua barriga de aluguel, eu vou te dou 15 mil. Diz que ela esquece, o amor é tão grande pelo filho que os 15 mil é como se fosse papel, pelo amor que ele dá. O que dá para entender ali que a H, porque pela lei ali, porque a gente tem que entender, na verdade o filho de H ia para ser passado a Sara, né? Quem ia cuidar mesmo é a Sara, e seria amamentado pela mãe, né? Lógico que naturalmente falando, sabe como funciona, mas quem ia ficar a posse mesmo de Ismael seria a Sara, não seria a H, pelo que a gente entende aí, né? E pela algumas coisas de lei que tem e tal, mas eu não sei se isso daí, depois o professor pesquisa também, pode ser que existe a lei, pode ser que não existe, enfim. O conflito familiar. Conflito familiar, irmão, existe até hoje. Não tem como a gente fugir disso. Então, conflito familiar, às vezes nós estamos numa aula aqui e alguém está em conflito numa hora dessa, né? E a gente sabe que o Brasil acho que não sei se ele está em terceiro, em quarto lugar de conflito no sentido de feminicídio de homem matando mulher. O negócio não está brincadeira, não. O Brasil está aí num patamar que não está muito bom mundialmente falando, né? Se mata muita mulher, diz que é 1, 2 mulheres diariamente no nível Brasil. Eu estou falando de feminicídio, não estou falando nem de briga verbal, né? Porque hoje tudo é considerado, né? Hoje é feito faz um estudo e não é só você ir lá matar a esposa ou vice-versa, mas é no sentido também de falas, né? De brigas, de conflitos, de atrito e tal, entre casais. Enfim, não está dor para consequências de um ato principado de Sarai, de manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. H, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. O que ela pensou? A minha barriga vai nascer aquele homem da promessa, aquele menino da promessa. Tem uma frase, irmão Alexandre, que nós professores a gente precisa entender. Ter um filho com H era um filho natural, mas não um filho prometido. Gênesis 15, 18. Era um filho natural, sim, mas prometido não. O prometido era Isaac. Não era, mas teve um filho e tal, foi considerado. Deus amou, você pode ver que lá na frente, às vezes vocês vão contar, acho que essa na 4, a 5 vai contar. Deus, ele amou, Deus amava Agar, Deus amava, depois amou Ismael. Ismael também virou uma grande nação, que hoje são os árabes, né, que nós conhecemos, né, e diz que ele seria também, e teve uma promessa, você vai ser tão grande, só que ele era muito bravo, né, o texto fala, diz que ele não ia faltar a braveza a vida de Ismael seria uma vida muito assim, de raiva, ele gostava muito de briga, ele dava aquela frase, né, eu dou um boi para não entrar, mas também dou uma boiada para não sair, ele era tipo desses caras assim. Então a Bíblia fala, o texto fala isso daí, mas veio de Abraão, não tem como fugir disso, veio de Abraão. Outra coisa, professor, que a gente precisa entender, o pai Abraão, ele é venerado não é só pelo cristianismo, é pelo judeu e pelo islamismo. Não é só, é entendido de outra forma, mas até o islamismo venera Abraão. Não é só o cristianismo que venera, mas eu falo venera assim, não é que a gente adora Abraão, honra, né? Tem uma consideração, uma honra, né, meu filho, especial para ele. Mas vamos lá. Ela passou a desprezar sua senhora. Eu estou grávido do seu esposo, esse é o filho que... Porque assim, quando você mora com uma pessoa, meu Alexandre, tudo que se passa... Porque com certeza H sabia da promessa, porque morava junto, não tem como fugir disso. Porque você está se informando com alguém na sua casa, alguém está conversando ali, você está ouvindo. Você às vezes não está dando atenção, mas você está ouvindo tudo que está acontecendo aí, porque você mora junto. Tudo que Abraão e Sara sabia, H também sabia. Eu sabia porque porque vivia junto, aqui era uma família já. É tanto que ela que cuidava de Sara, ela era uma das especiais. Não vou dizer que era a única, né? Mas elas especiais. E engraçado que o Abraão trouxe ela, né?
se não me engano, né? Do Egito, se eu não me engano. Aparentemente sim, não tem né? como a gente afirmar, mas... Eu notei um negócio aqui, a fé e a paciência são elementos espirituais indispensáveis na concretização das promessas de Deus. Então, duas coisas que precisam andar, a fé e a paciência. Alguém fala, eu tenho fé, mas você não tem paciência. A sua fé nunca vai funcionar. Você não tem paciência. Deveria ter tido o quê? Uma paciência aqui. Eu vou ter filho com ela. Se ela tivesse se comportado aqui, se ela tivesse se comportado, respeitado a sua senhora, tal, possivelmente, eu acho que a história aqui seria contada totalmente diferente. Não seria contada desse jeito, ela seria contada de outra forma. Por causa de tudo isso, e outra coisa, alguém acha também que Sara era boazinha. Tem comentaristas que falam que ela não tinha nada de boazinha, não. É tanto que, eu não sei se é na lição 4, que ela afligiu ela de uma forma, irmão Alexandre. Continuação. Diz que ela afligiu ela de uma forma que ela fugiu. Agora eu pergunto para você, que aflição foi essa? De uma pessoa chegar ao ponto, gente, estou abandonando, não quero morar mais com vocês, e eu vou embora. Não, mas foi um mal entendido. Não, porque a gente dá a entender que parece que era toda semana, não vou dizer que era toda hora, mas assim, acho que uma vez por semana, 2 semanas, tinha era meio sargaz, né? Começava a tirar sarro, tal, começava a ter um desrespeito. Aí, Alexandre, não tem jeito. Aí, acho que qualquer um nessa situação aqui, porque aqui não tem bom, tá? Aqui não tem bom, professor. Qualquer um nessa situação, eu acho que fugiria nessa situação. Acho que não tem bom aqui, nessa hora aqui. Não tem bom. E é interessante essa questão da fuga de Agar, porque nós temos assim, ações e reações, né? Ações e reações. Agar, com o olhar altivo que ela teve em relação à sua senhora, gerou um sentimento de desprezo em Sarai, e Sarai vai falar com Abraão: Abraão, você está vendo agora o que está acontecendo? Você aceitou, eu coloquei a mulher, ele fala lá no seu regaço, na cama e tal, e aí você agora ela concebeu e agora ela me menospreza. Veja bem a ação de Abraão. Abraão diz para ela assim: olha, ela é tua serva, faz o que quiser. Você é dona dela. Aqui essas palavras de Abraão, embora tenha razão, mas também mostrou um pouquinho que Abraão não quis se envolver muito na situação. Ele falou: vamos envolver com isso não. Os irmãos estão vendo que o probleminha agora começou a gerar um problemão, porque esse problema, Abraão falou assim: olha, eu não vou me envolver muito, que não, faz se quer. E aí, na visão de Sarai, o que ela quis fazer, o que ela tentou fazer foi afligir a sua empregada, né? E aí a aflição, eu entendo que foi algo, como comentou algumas coisas aqui, eu complementaria que se ela lavava a roupa uma vez por dia, agora vai lavar a roupa 2 vezes por dia. Se lavava a casa, se limpava a casa, fazia alguma coisa, ela começou a fazer e tratar com grosseria, de forma que Agar, ao ver aquilo, ela falou: vou fugir. Então todo mundo está lá, ela arrumou um jeito e caiu fora. E essa parte aqui, agora veja bem a situação que Agar também se colocou quando ela decidiu tomar a postura errada. Então a gente está vendo aqui várias posturas erradas. A postura de Abraão por ter aceitado o plano de Sara, porque ele aceitou, agora ele foge da responsabilidade de talvez intervir, colocar Agar no lugar dela. E a Sara, que trouxe o plano para Abraão e seguiu em frente, porque Abraão aceitou. Agar, que de primeiro momento aceitou simplesmente, mas agora colocou Então foram várias situações erradas, vários comportamentos errados que gerou esse confronto familiar grande. E ela foge. Aqui fala assim, Agar e Sarai agiram erradamente, sem nenhum sentimento uma pela outra. Então todo sentimento, não falei sentimento aqui, todo sentimento que talvez uma tinha pela outra, antes das decisões, foi-se embora. E aí ela fala assim, agora isso aqui é importante. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então Agar também agora se colocou numa situação que
não tinha saída para ela. Aí o próximo ponto vai falar que aí Deus entra em ação, mostra um pouquinho dessa... eu gostei muito quando ela fala assim, que é o Deus que vê. Então ela viu Deus, mas ela simplesmente não viu, não é que ela viu Deus que vê porque ela viu Deus, mas ela viu Deus e o Deus que via ela. Então Deus, ele olha pelos aflitos, pelos contritos. E aí, Marcado, queria que eu comentasse um pouco mais essa parte aqui. O interessante, meu Alexandre, para começar essa parte aí, que alguém julga a tal de H, né? Mas quando o problema nosso é a falta de uma palavra que a gente aprende, às vezes a gente aprende em cursos especiais, né? Específicos, chamado empatia. Quando você não tem empatia com o seu próximo, você fala, se fosse eu não fugia. Será? Será que você não fugia? Se não fosse você? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Será que no lugar do outro eu não agiria da mesma forma ou pior? Como hoje tem muita gente agindo pior do que isso aqui. Aqui ela fugiu. Tem cara que não foge, tem gente que não foge, vai para cima. Aqui eu acho que até interessante aqui, Mangá, que quando ela fugiu, que quando ela fugiu, ela falou assim, é melhor eu fugir do que eu fazer uma besteira aqui. Porque a perspectiva, porque se a gente falar, a perspectiva dela morreu, ela tinha uma grande perspectiva, porque é gostoso quando você tem uma grande perspectiva com alguma coisa, mas quando você perde essa perspectiva, aí acontece uma coisa muito forte, sabe o quê? Se frustra. Você fica frustrado. E é uma das coisas piores que existe no meio evangélico, no meio gospel, no meio ministerial, no meio entre irmãos, é a frustração. A frustração não é brincadeira. Você pode até perder a fé. Você pode, eu caio da fé, ele não acredita em algumas coisas, tudo bem. Mas se ele cair da graça, se ele perder a graça que ele tinha, que ele não tem mais, irmão, ou ele vai para cima, ou ele fala, é melhor eu fugir, que foi o caso dela aqui. Por isso que eu não critico a H aqui nessa situação, porque aqui tanto a H como ela, né, e começou lá naquele probleminha ali, né, mas começou lá naquele negocinho ali, que não deveria ter começado ali. O que foi de início apenas uma decisão para ajudar a Deus e resolver a situação, trouxe um problema. A gente vai ver que ao longo da história de Abrão, essa confusão foi amenizada aqui, mas ela continuou, né? Ela foi continuando. E é importante mostrar, não sei se o irmão vai comentar mais alguma coisa. Só essa parte aqui, mano, você pediu, a serva de Sarai, de onde vens e para onde vais. Não quer dizer aqui que o anjo não sabia. O anjo, ele queria conversar. É a mesma coisa Deus. Adão, onde está? Deus sabia onde ele estava. Exato. Mas ele queria saber da boca do homem, onde você está. Ele queria saber da boca dele, o que está acontecendo? Olha só. O anjo fez perguntas relatórias, a fim da início a um diálogo, mas ela já tinha tudo acontecido ali. O anjo, ele sabia tudo. O anjo do Senhor já sabia o que H, o que estava passando na mente de H, o que tinha acontecido com H. O anjo, ele veio ali, o anjo do Senhor veio falar, é como se falasse assim, eu venho aqui te ajudar. Que alguém acha, Ângelo, porque hoje é pouco pregado, hoje se pregava muito, né? Alguém acha que o crente não tem um anjo o protegendo, a gente fala muito do Espírito Santo, mas o crente tem um anjo que também o protege. E se precisar, não estou dizendo que você tem um anjo 24 horas, mas também a gente não acredita muito nisso, no anjo 24 horas. Mas se precisar, ele manda um, se precisar. Se precisar, para deixar bem claro, para a gente falar que a gente está falando aqui uma heresia. Mas se precisar, e aqui precisou, ela precisava. Porque, irmão, ela já estava com fome, com sede. E mulher com fome e mulher com sede ia afetar o bebezinho também. Ia morrer ela, ia morrer o Ismael. E é importante agora, esse aqui é o ponto-chave, é que Deus, ele não quebra princípios. Ou seja, Deus poderia levar Agar para algum lugar, algum refúgio, assim como vai acontecer mais para frente, mas aqui não. A ordem de Deus para Agar é: volta da onde você fugiu e se humilha. Então, note, irmãos, que cada um deles aqui acaba tendo ações erradas, e para corrigir a ação tem que ter uma segunda ação e assim vai por diante. Ela teve que voltar para a casa dos seus senhores e se humilhar debaixo da mão de Sarai. E aí eu tenho certeza de que quando ela voltou e se humilhou com a mão debaixo da mão de Sarai, aquela raiva ou aquela ação de Sarai de querer afligi-la também diminuiu. Porque aí deu-se aquela amenizada nessa situação. Ou seja,
Agora, aqui nós temos o seguinte ponto. Da mesma forma que, primeiro, nós temos que evitar os problemas, evitar tomar as decisões para ajudar a Deus, e depois a gente acaba entrando no problema porque nós escolhemos. Deus também está olhando e observando e cuida de nós no meio dos problemas que às vezes a gente mesmo criou. Agora aqui tem um ponto importante, porque esse humilhar e voltar para sua serva, para sua senhora, mostra para nós o seguinte: olha, se eu estou dentro de um problema, porque foi uma escolha minha, isso faz com que eu tenha que me colocar novamente na vontade de Deus e aceitar e seguir avante, mesmo sofrendo as consequências da minha má escolha. Agora, se eu passar o processo de sofrer as consequências da minha má escolha, mas continuar servindo a Deus e voltar, se humilhar, Deus nos dará a vitória. Porque diante de todo esse cenário, a gente sabe que Deus vai resolver o problema de Abraão. Agora, no ponto 3, que é o que diz a história, nós temos aqui o Deus que ouve e vê, tudo conforme a sua soberana vontade e o cuidado de Deus em todo o tempo. Então a gente vai ver que mesmo nesse cenário das confusões, existe um cuidado de Deus, mas a gente precisa ser obediente e voltar. Eu risquei aqui um ponto, não me recordo que já falei, mas é assim, Deus não quebra o princípio da autoridade. Ou seja, ali havia uma regra. Abraão era o senhor de tudo, senhor de Sara. Sara era senhora de Agar. Então Agar era simples, nesse caso aqui, dentro do contexto histórico, né? Agar era escrava. Então ela teve que voltar e se submeter à sua senhora. E aí, aqui é o ponto importante que eu estou falando. Antes de nós entrarmos para ver esse cuidado de Deus, estamos dispostos a nos humilharmos quando entendemos que houve uma coisa errada da nossa parte? E aí, entrando nesse ponto 3, meu Ricardo, queria que o Paulo também começasse aqui comentando já. É interessante que o Deus que ouve e vê, né? O que dá para entender aqui, professores, que ela orou. Porque ela fala lá em Gênesis 16:11, que ela fala uma frase que é muito interessante. Ela fala assim: Deus ouviu-me. Não dá a impressão que foi Abraão que orou. Eu não sei se Abraão orou, o texto não fala, né? Mas ela falou assim: Deus ouviu-me. Se eu falo assim, Deus ouviu-me, o que eu estou querendo dizer é que eu orei. Exato. Não é isso? Porque se eu falo que Deus não falou, se eu falo que o Alexandre orou, que Deus ouviu o Alexandre, porque o Alexandre orou. Mas Deus ouviu-me. Quando eu falo essa frase, Deus ouviu-me, é porque, professor, é porque ela orou ali. Alguém fala, mas ela sabia orar mesmo ser egípcia? Voltando àquela coisa que eu já falei bem no começo. Ela era familiar, ela morava com Abraão. Ela morava com Sara, eles aprenderam alguma forma. Quando alguém mora com você, aprende alguma coisa. É tanto que você tem, por exemplo, mora um netinho com você, uma netinha. Alguma coisa de Bíblia você ensina para ele. E fica, viu? Porque essa idade, meu Alexandre, de 3 anos até 6 anos, diz que a memória é uma coisa de louco, gente. Você pode estudar, psicologicamente falando, pode perguntar para qualquer psicólogo. Psicologicamente falando, diz que essa é uma memória, tudo que você ensina, ou certo ou errado, fica. E outra coisa, tudo que vê, ela leva para a vida. Diz que até os 6 anos, tudo que vê, ela leva para a vida. Tem que tomar muito cuidado que a criança escuta ou vê. A gente fica muito cuidado. Somente um negócio chamado celular, né? Exato. Tomar muito cuidado. Então ela ouviu, e Deus, o que Deus fez? Alguém fala assim, mas será que Deus ouve as nossas orações? Você pode. É que às vezes a resposta não é muito, né? Você pode ver. Que resposta que eu queria que? Eu queria que Deus desse uma casa para ela, que ela vivesse sossegado, né? Uhum. Encontrasse alguém ali que o amasse, que cuidasse dela. Mas a resposta de Deus não foi essa. Ele falou, eu vou cuidar de você. O seu filho será o cara também, igual Isaac. Ele também vai ter promessa. Só que você vai ter que ir lá, se humilhar para a sua senhora, porque você é serva dela. E o que ela fez? Ela foi lá e se humilhou, e por isso que teve... Porque às vezes assim, alguém fala, mas por que aquele irmão é abençoado? Você já perguntou para ele o que ele fez lá no passado? O que ele deixou para servir a Deus? Porque ele é assim?
Você já perguntou? Você se perguntou por que aquele irmão prega daquele jeito? Por que aquele irmão ele tem uma graça assim que não é qualquer um que você acha? Você já perguntou como é que é a vida dele? Aí é que tá, existe tudo uma coisa, Alexandre, por trás disso. Olha só, na solene promessa, o anjo declarou que o menino deveria ser o nome de Ismael. Outra coisa, o próprio Deus deu o nome, né, a Ismael. E não é só Ismael, Jesus também seria chamado Jesus, né? Seria chamado Jesus Cristo, e deu nome também para no Testamento para João, quando estava com João Batista, né? Foi Deus que deu nome. Pode colocar o nome de João, né? É Batista porque batizar, mas o nome dele será chamado João. Então tem nomes que o homem dá, porque você pode ver que o rei, quando, acho que foi Nabucodonosor, quando eles pegaram aqueles meninos, trocaram os nomes, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mudaram o nome, porque eles tinham outros nomes, tinha nomes judeus ali, né, tinha nome hebreu, eles passaram a mudar de nome. Então tem coisa que Deus muda, tem coisa que o homem muda, e tem nome que eu mesmo mudo, porque hoje pela lei parece que você já pode mudar, né, você não precisa mais de advogado, você pode mudar algumas coisas, parece, né, já tem uns negócios aí. Mas aquele pastor também lá da Coreia pastor da Coreia, do Evangelho Pleno da Coreia do Sul, ele mudou o nome e tal, né? Aí o pessoal critica e tal, mas enfim, cada um já foi para agora, não está nem essa aqui. Então existe 3 formas de mudar os nomes, mas nesse caso aqui, o próprio Deus, você vai ser chamado Ismael. E é importante que a gente entre nesse item 2, que é tudo conforme a soberana vontade de Deus, para que as coisas, até reforçando o que eu comentei, para que as coisas voltem ao seu devido funcionamento, ao seu devido lugar, precisa voltar à soberana vontade de Deus. Criaram-se um problema. Não se tinha esse problema. Mas agora que veio Ismael, como é que coloca tudo debaixo da vontade de Deus? Então ele coloca aqui, nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante. E, em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Então, aqui, irmãos, é algo interessante de a gente discutir com os alunos, porque é o seguinte, às vezes a gente faz alguma coisa para ajudar a Deus e depois a gente vê os problemas chegar. Só que quando os problemas chegou, aí Deus, na sua soberana misericórdia, o Deus que ouve e vê, Ele começa a nos dar direcionamento para que a gente possa fazer as coisas segundo a vontade dEle e pegar aqueles problemas e voltar para debaixo da vontade de Deus. E aí exigiu de Agar voltar e se humilhar. Agora, Abrão teve que ouvir o que Agar contou, acreditar e colocar o nome do menino de Ismael. Então seguiu-se a vida agora de uma forma, agora com mais, tem uma situação diferente que não se existia, mas as coisas agora voltaram para debaixo da soberana vontade de Deus. Lá embaixo fala assim, o Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não puderam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Os irmãos estão vendo? Porque assim, as coisas saíram do controle, teve que se voltar ao controle, mas o que Deus tinha prometido só aconteceu no momento que Deus quis. E aí, novamente, temos que voltar para os nossos alunos e comentar isso. Estamos fazendo, caminhando da forma que Deus quer? Será que aquela promessa, né, que aí nós falamos aqui um pouquinho desse item do auxílio teológico, será que a promessa que Deus fez, o que Ele exige de mim, eu estou me esforçando para fazer? Então, isso aqui são coisas que nós temos que pensar, porque é a vontade de Deus que vai fazer a gente prosperar. E prosperar aqui que eu falo não é ter dinheiro, mas fazer com que o plano de Deus na nossa vida aconteça e se realize. Isso é a maior prosperidade. Aqui nós estamos falando de uma história em que a nação, ou melhor, o caminho para que o Messias venha à Terra está sendo criado, está sendo montado. Toda essa história aqui, o alvo final é o Messias, é o nascimento de Jesus. E aqui nós estamos vendo como é que o ser humano vai se adequando à vontade de Deus para que essa vontade soberana aconteça. Aí tem o próximo ponto aqui, o cuidado de Deus todo o tempo, Ricardo. É que o irmão queria comentar um pouquinho mais aqui, fica à vontade. Vamos terminar, né?
Só lembrando, professor, que quando você estiver dando aula, a palavra-chave da nossa lição é impaciência. E impaciência, vou te falar, tem muita, né, irmão? Impaciência. Então, quando você estiver dando a lição, se alguém quiser fugir do assunto, você fala, lembra da palavra impaciência. Perfeito. É por causa da impaciência, né, que é a falta dela, muita gente aí faz coisas que não deveria ter feito, né? Exatamente. E é assim, Alexandre, é aquela história que a gente conhece. Ele diz que o cara, ele pegou e falou assim, eu vou pegar ele pegou um saco para explicar como que é as coisas, né? Ele encheu de pena de pássaro, e colocou dentro daquele saco e jogou, né? Pegou no ar e jogou aquilo ali. E alguém falou assim, agora você vai lá e pegue. É impossível, porque já jogou, já explodiu, já falou que não era para ter falado, já fez aquilo que não deveria ter sido feito, né? Já tomou uma atitude que não deveria ter tomado. Aí depois, agora é só Deus mesmo. Nesse caso aqui, foi só Deus mesmo, foi Ele que cuidou dela. Você imagina, mano, se Deus não tivesse com o cuidado que Ele tem, com o amor que Ele tem, não tivesse cuidado. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto, Gênesis 16:6. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Ela era estrangeira, ela não era nem daquele povo ali. Alguém vai ajudar uma pessoa dessa? Não é nem daquele povo. Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Aqui, aí é onde a gente já está achando, aí é onde o professor vai sofrer um pouco esse trimestre, porque nós temos que tirar alguma coisa cristocêntrica. O que a gente lembra aqui? Ela era o quê? Ela era egípcia? Ela era egípcia, ela não era da família de Abraão. Tinha uma consideração tudo, tal, ela comia ali, né? Tinha todo um favor de Abraão ali, da casa de Abraão, mas ela não era da família de Abraão. Só que o que Deus fez? Deus cuidou dela. É o que Deus fez com a gente. Deus, através de Cristo, da redenção de Cristo, Ele pegou, quero os gentios também comigo. Eu não quero só judeu, não. Eu quero os gentios também comigo. Mas para ele salvar o gentio, ele precisou remir esse povo. Aí ele remiu. Eu vou fazer assim, então eu vou remir o judeu, mas também vou remir o gentio. Porque vai juntar o judeu e vai juntar o remil, essa igreja maravilhosa, e eu vou congregar com eles. Irmão, é a coisa mais linda. Deus cuida até hoje, irmão Alexandre. Então toma, a ideia que eu dou para você, professor, você vai dar essa lição. Tenta de alguma forma. Não é fácil. Não é fácil. Se a gente vê as pregações que não são por aí. Pregam. Aquela pregação do Geraldinho naquela ceia. Pregam, mas não pregam cordeiro. Você pode até pregar, irmão Alexandre, mas lá no final, aponte Cristo. Porque Ele é o autor da nossa fé, gente. Eu tenho que confundir isso daí. Não, sem Ele eu estou perdido. Então aponte Cristo para que o pecador e o crente entendam que sem Cristo ele não é nada. Exato. E aí, para nós encerrarmos, aqui fala assim, no finalzinho, eu não vou ler a conclusão, mas no finalzinho desse item fala assim: o Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Então, incentive seu aluno, que talvez algum aluno está passando por alguma situação como essa, tomou uma decisão errada, está passando por um momento difícil por conta das consequências, mas diga a ele, olha, continue firme, se submeta à vontade de Deus, porque o Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Irmãos, espero que o nosso comentário aqui possa ajudá-los no preparo da sua aula, e fique com Deus em nome de Jesus.